sim! Agora tá um ventinho bom, fresco, mas mais cedo tava um calor tão forte, mais um sol tão forte, tinha mesmo, era um sol para cada um. A gente tava até, ó, escorrendo de suor. Agora não, agora tá tranquilo, mas tava tão quente, eu juro que tava tão quente, que eu até me lembrei de uma música, que era mais ou menos assim. E o sol vem nascendo ali, eu vi uma velhinha assim, com uma trouxa desse tamanho e um pouquinho de água assim. Lava, lava, lavadeira, quanto mais lava, mais cheira. Lava, lava, lavadeira, quanto mais lava, mais cheira. E o sol vem nascendo ali, eu vi uma velhinha assim, com uma trouxa desse tamanho e um tiquinho de água assim. Esfrega, esfrega, lavadeira, quanto mais esfrega, mais cheira. Esfrega, esfrega, lavadeira, quanto mais esfrega, mais cheira. E o sol vem se pondo ali, eu vi uma velhinha assim. Mas vocês sabem, preciso contar para vocês, que essa música também me lembra de uma mulher. Uma mulher que gostava de lavar roupas. Na verdade, eu ouso dizer que era ela a maior lavadeira de roupas de todas. E todas as vezes que eu ia até a casa dela, ela me oferecia uma xícara de chá e me contava uma história. A mesma história. Ô menina, eu já te contei sobre aquela história de feijão. E antes mesmo que eu pudesse dizer para ela sobre aquela famosa história de feijão, ela já vinha me dizendo: Não é essa história, não. A história que ela vinha me contar era a história de uma menina. A história da menina e o feijão. A menina da nossa história se chama Mahura. Mahura, que tinha os cabelos longos e cacheados, a pele cor de bombom que refletia a luz do sol e que era deste tamanhozinho aqui. Mas o que faltava para a menina em tamanho lhe sobrava em alegria e em esperteza, porque se tinha uma coisa que Mahura era danada da esperta. Mahura morava num lugar muito tranquilo. Não era assim um lugar desses que a gente está acostumado na cidade, cheio de prédios, cheio de barulho, cheio de buzina, cheio de vai tomar no céu. Não. Mahura morava, aliás, num lugar parecido com esse. Cheio de árvores, ó. Cheio de pássaro, de bicho, andando pra lá e pra cá. E com um rio longo, longo, longo. Lá onde a menina morava, todo mundo vivia em harmonia. No final da tarde, colocavam as cadeiras nas calçadas e conversavam por horas e horas e horas, jogando conversa fora, contando piada, cantando músicas e se divertindo à beça. As crianças também não ficavam de fora. Logo depois da escola, passavam umas nas casas das outras chamando para brincar. E brincavam a tarde inteira,
catando fruta do pé, brincando de pega-pega, esconde-esconde, amarelinha, pulando corda, nadando no rio. Era uma verdadeira diversão. Até que um dia, parou de chover. Isso mesmo, parou de chover, Zefini, não caía uma gota do céu para contar a história. E vocês sabem muito bem o que acontece quando para de chover, não sabem? As árvores vão perdendo as folhas. O rio vai ficando seco, seco. Os animais vão perdendo a comida e ficando magros. E as pessoas vão ficando desanimadas e com fome. A única que não perdia a animação era a Mahura, que continuava batendo na porta de todos os amigos, chamando para brincar. Ei, Maria! Ô, Maria! Vamos brincar comigo no rio, Maria? Tá um calorzão tão forte. E a Maria respondia: credo, Mahura, mas credo, que animação. Eu tô com tanta fome, menina, mas tanta fome, que só de pensar em nadar no rio, me dá mais fome ainda. Tudo bem, Maria? Tudo bem. Ei, Ana! Ei, Ana! Ana, banana! Vamos comer comigo! Vamos brincar comigo! Vamos brincar comigo! E a Ana respondia: mas credo, Mahura, mas que é isso? Que animação é essa, minha filha? Eu tô com tanta fome, mas tanta fome, que só de pensar em brincar me dá mais fome ainda. Tudo bem, Ana, tudo bem. Ei, Gui! Ô, Gui! Vamos catar fruta no pé comigo, Gui! Ai, nesse calor as frutas devem estar madurinhas, madurinhas! Por favor, Gui, vamos comigo! Mas credo, ô Mahura, eu tô com tanta fome. Mas tanta fome, Mahura, que só de pensar em sair de casa me dá mais fome ainda. Essa era a resposta para todas as tentativas da menina. Então, só lhe restava voltar para casa. E foi isso que ela fez. Acontece que no meio do caminho foi dando uma baita de uma fome, que quando ela chegou em casa, foi abrindo todas as portas dos armários, da geladeira, do fogão, das gavetas, dos potes, tabuleiros. Não achou um farelinho, uma migalha, nada, necas de pitibiribas para contar história. Até que antes de desanimar completamente, a menina olhou para cima do armário e sabem o que ela encontrou? Um pote. O último pote que não tinha sido aberto ainda. Puxou um banquinho, subiu no banquinho, se esticou toda. Pegou o pote e com toda a esperança do mundo, colocou a mão lá dentro. E sabem o que ela encontrou? Feijões. Isso mesmo, um punhadinho de feijão. Assim, ó, uns grãozinhos de nada. Mahura olhou pro feijão, olhou em volta, olhou pro feijão e antes de desanimar pensou, teve uma ideia e foi correndo contar para sua mãe. Ô mãe! Ô mãe! Olha só o que eu encontrei, mãe! Alguns grãozinhos de feijão! E eu tive uma ideia, mãe! Olha só a ideia maravilhosa que eu tive! A gente vai o quê? Plantar esses feijões, mãe, e eles vão ficar tão grandes, mas vai dar tanto feijão que a gente vai conseguir alimentar todo mundo, mãe! A mãe da menina olhou para ela, olhou para os feijões, olhou para ela, olhou para os feijões e achou aquela ideia um pouco difícil.
porque não chovia. Como é que elas iam ter uma plantação sem água? Mas antes mesmo que a mãe pudesse dizer isso, Mahura já veio logo com a explicação. Ô mãe, a gente nem precisa esperar a chuva cair do céu, mãe. A gente pode todas as manhãs, lá no rio, buscar água para nossa plantação, mamãe. A mãe ainda continua achando aquela uma ideia não tão boa, porque àquela altura, sem chuva nem nada, o rio tava que era só um fiozinho de água. Mas a menina pediu tanto, pediu com tanta vontade, que a mãe não teve como dizer não. Olhou para ela e disse sim. Na mesma hora, foram mãe e filha lá pro quintal e plantaram os grãos de feijão. E plantou um pouco aqui, outro pouco aqui, e outro pouco aqui. E todas as manhãs iam mãe e filho, rio acima, buscar água para a plantação de feijão. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro e não se cansa, pela mão leva a criança. Lá vai Maria, lá vai Maria. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria. Lá vai Maria, sobe o morro e não se cansa, pela mão leva a criança. Lá vai Maria, lá vai Maria. E todas as manhãs regavam a plantação. Uau! Se divertiam à beça. Depois de muitos dias fazendo todas as manhãs o mesmo ritual, sabem o que elas encontraram? Quando abriram a porta do quintal, encontraram os feijões grandes e lindos, prontinhos para serem colhidos. E foi exatamente isso que mãe e filha fizeram. Colheram todos os grãos de feijão. Não deixaram nenhumzinho para trás. Acontece que mesmo tendo colhido todos os grãos e não deixado nenhumzinho para trás, quando a mãe olhou para aquele pote, só com aquele pouquinhozinho de feijão, pensou, mas isso nunca que vai dar para alimentar um monte de gente. Mas Mahura nem ligou. A essa altura já tinha saído porta fora. E aonde ela passasse, quem ela encontrasse no caminho, já ia dizendo assim, ó. Ei, eu e a minha mãe, nós vamos fazer um feijão suculento hoje à noite lá em casa, hein? Ei, eu e a minha mãe vamos fazer um feijão suculento lá em casa hoje à noite, tá? Ei, João, eu e a minha mãe vamos fazer um feijão suculento. Bebê, eu e a minha mãe hoje, a gente vai fazer um feijão suculento lá em... Não sabe? Não sabe o que é suculento? Suculento, delicioso, maravilhoso, de lamber os beiços. Hoje à noite,
lá em casa, eu e a minha mãe, vamos fazer um feijão suculento. E foi para casa. Chegando em casa, depois de algumas horas, as pessoas também chegaram. E chegou uma, e chegou duas, e chegou três, e chegou 4, e chegou 5, chegou 6, e chegou 7, e chegou 8, e chegou 9, e chegou 10, e chegou 11, e chegou 12, e chegou 13. Chegou tanta gente, mas tanta gente, que a mãe não sabia onde enfiar tantas pessoas. E começou a passar mal. Ai, ai. Mas Mahura, mais uma vez, nem ligou. Já foi correndo até o armário. Pegou a maior panela que encontrou. Colocou todo o feijão dentro dela e pôs para cozinhar. Depois de algum tempo, a Mahura olhou para o feijão, olhou em volta, olhou para o feijão, olhou em volta e disse assim: ah, mas esse feijão ficaria uma delícia, sabem com o quê? Com um pouco de arroz. E alguém lá no fundo dizia: eu tenho! E foi imediatamente correndo buscar. Ih, mas esse feijão ficaria bom, sabe com o quê? Com alguns gomos de linguiça. E alguém lá no fundo dizia: eu tenho! E ia correndo buscar. A mãe da menina, nessa hora, entendeu o jogo. Olhou para o feijão, olhou para as pessoas e disse assim: mas esse feijão ficaria uma delícia, sabe com o quê? Com um pedacinho de bacon. E alguém lá no fundo, lá no cantinho dizia: eu tenho! E ia correndo buscar. Aos poucos as pessoas foram entendendo o jogo e começaram também a dar palpite no feijão. Ah, mas esse feijão ficaria gostoso com um pouco de farofa? E alguém dizia: eu tenho! E ia correndo buscar. Ah, mas esse feijão ficaria gostoso com algumas folhas de couve? E alguém dizia: eu tenho! E ia correndo buscar. Aos poucos foi chegando arroz, foi chegando couve, foi chegando farofa, foi chegando bacon, linguiça e tudo o que falaram. E o que era para ser um tantinho de feijão se tornou um verdadeiro banquete. As pessoas foram servidas, comeram e a barriga foi ficando quente, o coração foi ficando quente. Começaram a conversar, começaram a contar piadas, a cantar. Um puxou um violão, outro puxou um pandeiro. E a diversão rolou solta por muitas horas. A partir daquele dia, ninguém mais passou fome naquele lugar. Porque a menina ensinou todo mundo a plantar a sua própria comida. E além de tudo, e mais importante, aprenderam a compartilhar o pouco que tinham. E aquele dia ficou mundialmente conhecido como o Dia do Feijão Suculento de Mahura. Deixa eu perguntar aqui uma coisa. O que vocês gostam de comer? Eu gosto de comer muitas coisas. Gosto de comer ovo frito, gosto de comer arroz. Eu adoro também um feijão. Mas e se eu disser pra vocês que uma vez eu conheci alguém, que conheceu outro alguém, que conheceu um terceiro alguém, que gostava de comer estrelas. Isso mesmo, estrelas. E não aquele macarrãozinho não de estrelinhas, estrelas mesmo, lá do céu. E se eu contar pra vocês que esse segundo alguém, na verdade esse terceiro alguém, que gostava de comer estrelas era nada mais, nada menos do que uma girafa? A girafa da nossa história.
se chama Olímpia. E Olímpia, desde pequenininha, já era a girafa com o maior pescoço de todos, lá onde morava na savana. Conforme foi crescendo, o seu pescoço ficou tão grande, mas tão grande, que Olímpia conseguia alcançar as nuvens do céu. A sua mãe não gostava muito dessa ideia, não. Toda vez que via a filha com o cabeção nas nuvens, já gritava de lá de baixo assim, ó: Olímpia! Olímpia! Tire a cabeça das nuvens! Desse jeito você vai ficar resfriada! A pior de todas as coisas que podia acontecer a uma girafa era ela ficar resfriada. Primeiro, porque não existia um cachecol suficientemente grande para cobrir todo aquele pescoção. E segundo, que vocês já viram o espirro de uma girafa? Ah, mas eu conto que é um espirro tão forte, mas tão forte, que sai tudo voando pelos ares. Eu também nunca vi, mas já me contaram. Mas Olímpia nem ligava. Continuava com a cabeça no meio das nuvens todos os dias. Sabem por quê? Porque antes de sua avó morrer, ela dizia que nas nuvens existiam anjos. E era isso que Olímpia queria encontrar, anjos nas nuvens. Mas nunca encontrou. E certo dia, depois de já ter passado muito tempo de voltar para casa, foi dando tanta fome em Olímpia, mas tanta fome, que ela começou a... e comeu todas as estrelas do seu redor. E ela gostou muito. A partir daquele dia, as estrelas se tornaram o prato preferido da girafa. Se engana muito quem pensa que quanto mais Olímpia comia as estrelas, mais elas acabavam, pois não. Ao contrário disso, quanto mais Olímpia comia estrelas, mais estrelas apareciam no céu. Olímpia ficou conhecida como a girafa que comia estrelas. Mas, certo dia, quando estava com o cabeção nas nuvens, encontrou alguém peculiar. Encontrou nada mais, nada menos do que uma girafa. Isso mesmo, vocês por acaso já viram alguma... Opa! Vocês por acaso já viram... Não era uma girafa, era uma galinha. Vocês por acaso já viram alguma galinha voando no céu e morando nas nuvens? Pois Olímpia também nunca tinha visto. E quando olhou ficou tão assustada, mas tão assustada, que pensou que era um anjo. Você por acaso é um anjo? A galinha olhou para ela e disse: eu? Um anjo? Não. Não sou um anjo, não. Meu nome é Margarida e sou uma galinha. Muito prazer. Olímpia ficou tão triste, mas tão triste de aquela não ser um anjo, que perguntou: por acaso você já viu algum anjo por aí? E Margarida disse: não, que nunca tinha visto anjo. Já tinha visto urubu, já tinha visto avião, já tinha visto pássaro grande, pássaro pequeno, mas não tinha visto anjo, não. Mas tudo bem. Depois de alguns instantes, Olímpia já se esqueceu dessa história de anjo e estava tão feliz de ter encontrado alguém que as duas se tornaram grandes amigas. E passavam dias e dias e horas conversando e cantando e brincando e se divertindo. Margarida era uma galinha que gostava muito de viajar. Um dia poderia estar sobrevoando Paris, outro dia o Japão, outro dia o Canadá e por que não? Sobrevoando até os nossos céus londrinenses.
E ela também era muito esperta. Acontece que um dia, lá na savana onde Olímpia morava, também parou de chover. Igualzinho aconteceu na história anterior, não caía uma gota do céu. E secou tanto, mas tanto, que as árvores foram perdendo as folhas. E sem folhas, os animais foram ficando sem comida. E sem comida, os animais foram ficando magros e fracos. A única que não ficava fraca nem magra era Olímpia, que continuava a comer as estrelas do céu. Mas, sem chuva, não tem nuvens no céu. E sem nuvens, Margarida fica sem casa. Então, só restava a galinha ir embora, procurar outro lugar para morar. Mas isso deixou Olímpia tão entristecida, mas tão entristecida, que todas as manhãs a girafa colocava o pescoço nas nuvens e chamava por Margarida! Margarida! Oh, Margarida! Margarida! E nada, nem sinal de Margarida. Só o que continuava acontecendo eram os bichos ficando com fome, e mais fome, e mais fome. Chegavam até mesmo a morrer. Não sabiam mais o que fazer. Não sabiam mais como resolver o problema. Até que depois de muitos dias, no meio de uma nuvem de poeira, foi se aproximando lá de longe, sabem quem? Vocês imaginam quem estava retornando? Margarida, que voltava de uma de suas andanças. Quando Margarida se encontrou com Olímpia, as duas ficaram tão felizes, mas tão felizes, que se abraçaram, conversaram, brincaram, cantaram, contaram as últimas fofocas e ficaram muito felizes. Acontece que daí Olímpia contou tudo para Margarida, que não chovia fazia dias e dias e dias. Margarida, que era muito esperta, teve logo uma ideia. Disse assim: tive uma ideia. Vou arrancar uma pena do meu bumbum, esfregá-la no seu nariz e nós vemos o que acontece. No mesmo instante, a galinha fez exatamente o que tinha dito. Arrancou uma pena do bumbum, esfregou no nariz da girafa e de repente... Foi um espirro tão forte, mas um espirro tão forte que tudo começou a voar pelos ares. E voava bicho, e voava árvore, e voava planta, e voava rio, e voava pedra e tudo. Foi um vendaval que só. Ventou tanto, mas ventou tanto, que as nuvens começaram a voltar para o céu. E de repente, de tanta nuvem junta, ouviu-se um pim, 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 pim. Começou a chover de novo e foi tanta chuva, mas tanta chuva, que as árvores deram folhas novamente, verdinhas, verdinhas. Com tanta folha, os bichos voltaram a ter o que comer. O rio foi ganhando mais água e ficando longo e grande de novo. E ninguém mais, a partir daquele dia, passou fome. Porque, ao menor sinal de seca, já sabiam exatamente o que fazer. A partir daquele dia, galinha e girafa se tornaram amigas inseparáveis. Essas foram as minhas histórias. A do feijão e das amigas girafa e galinha. Espero que tenham gostado e levem elas com vocês. 1000 beijos e até a próxima vez.